Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Pergunte aos Universitários. Hoje nós estamos aqui com o Gustavo e o Danilo do curso de Farmácia, com o Leonardo do curso de Medicina. Sejam bem-vindos. O nosso episódio de hoje é sobre vacinas. E para começar, a gente pode ir definindo o que são as vacinas e como que elas funcionam. Essa, na verdade, é uma ótima pergunta para nós iniciarmos a nossa conversa, justamente porque muitos falam sobre a vacina, mas poucos entendem verdadeiramente o que ela é. E, de forma simples, as vacinas elas são substâncias desenvolvidas para treinar o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, para reconhecer e combater agentes infecciosos, como vírus e bactéria. Ele acaba funcionando como se fosse um ensaio geral para o nosso corpo. A lógica por trás disso, ela vem de uma observação antiga, onde as pessoas que se recuperavam de uma doença não voltavam a tê-la novamente. E com o avanço da medicina, nós conseguimos desenvolver mecanismos para imitar esse procedimento. Hoje em dia, nós utilizamos fragmentos dos vírus e das bactérias para que nós consigamos desenvolver anticorpos contra a própria doença. Isso cria células de memória e dessa maneira, quando a pessoa fica exposta ao patógeno verdadeiro, ela acaba não tendo os sintomas clássicos da doença. Existem diferentes tipos de vacina que serão discutidas um pouquinho mais adiante, mas o princípio ele acaba sempre sendo o mesmo. Nós ensinamos o nosso corpo a se proteger de forma segura e eficaz, sem precisar enfrentar a doença efetivamente. Eles são resultados de séculos de pesquisa e descobertas e representam uma ferramenta extremamente poderosa que temos para salvar vidas. Não à toa, as vacinas são consideradas uma das maiores conquistas da medicina, né? Eu acho que isso faz total sentido. Mas por que a gente pode afirmar isso realmente? Quando falamos em avanços que realmente mudaram o rumo da saúde pública, as vacinas elas são protagonistas. Isso acontece ao fato de que doenças que antes eram muito comuns e fatais, como a varíola, a poliomielite e também o sarampo, hoje estão controladas e até mesmo eliminadas em diversas partes do mundo. Mas o impacto vai muito além de salvar vidas. Eles trazem benefícios tanto para a sociedade quanto para a economia. E um estudo nos Estados Unidos, onde mostrou que vacinas foram aplicadas em uma corte específica de recém-nascidos, evitou milhões de casos de doenças. E isso gerou uma economia de aproximadamente 69 bilhões de dólares em custos médicos. Em países de baixa renda, a vacinação ela é uma ferramenta poderosa para reduzir desigualdades, diminuindo gastos com tratamentos e fortalecendo a atenção primária à saúde. Além disso, a vacinação em massa diminui a circulação dos agentes infecciosos na população. Dessa maneira, acaba protegendo indiretamente quem não pode ser vacinado, como bebês muito pequenos ou pessoas que têm a imunidade comprometida. Elas também aumentam a expectativa de vida de formas inesperadas, como a prevenção de doenças cardíacas em idosos. Em resumo, as vacinas elas são uma das maiores conquistas da medicina porque salvam vidas, previnem doenças e também reduzem desigualdades e geram também economia. Tudo isso com um investimento relativamente baixo por pessoa. Ótimo. E aí você falou lá no começo do nosso podcast que a vacina ela tenta mimetizar a doença para que a gente tenha essa imunidade sendo ativada de alguma maneira. E existe alguma diferença entre essa imunidade natural e uma imunidade que é adquirida pela vacina? Essa, na verdade, é uma pergunta muito importante, especialmente em tempos de pandemia, como foi o caso da Covid-19. E a principal diferença é que, quando nós falamos a respeito da imunidade natural, ela surge no organismo quando nós temos contato direto com o patógeno verdadeiro. Já a imunidade adquirida por vacina, ela utiliza apenas de fragmentos da célula ou do próprio vírus inativado. E tendo em vista esse quadro, nós podemos fazer a pergunta, qual delas é a mais forte? E estudos recentes com o Covid-19, eles nos ajudam a entender isso. Um deles, de 2024, nos mostra que embora a infecção, quando acontece pelo patógeno verdadeiro, ela tem uma resposta mais intensa na primeira semana. Porém, ao decorrer do tempo, ela tende a se equilibrar com a resposta gerada pela vacina. E um outro estudo de 2023, de Nick Pully, ele destacou que ambas as formas de imunidade, elas fornecem uma proteção robusta contra os casos mais graves das doenças. E com o tempo, a proteção ela pode até diminuir, o que nós chamamos de imunidade em declínio.
mas a memória a longo prazo, garantida pelas células T e B, permanecem estável nos dois casos. Como reforça o imunologista Stanley Plotkin, uma das maiores autoridades em vacinas. Embora a produção de anticorpos seja o principal mecanismo dos imunizantes, é justamente essa ativação mais profunda das células de defesa que se mostra decisiva para garantir a proteção duradoura. E então, qual é a diferença fundamental? E a resposta está no risco. A imunidade natural, ela poderá gerar uma resposta imune mais ampla, pois o corpo luta contra o próprio patógeno. Contudo, ela vem com um preço: o perigo das complicações da doença, que podem ser graves ou fatais. Já quando nós falamos da vacina, por outro lado, ela oferece uma proteção mais direcionada e eficaz sem correr os riscos da doença. E em resumo, embora as duas formas de imunidade possam sim proteger, a vacinação ela é de longe a maneira mais segura e inteligente de se adquirir essa proteção. Ótimo, acho que agora ficou bem claro para quem não entendia essas diferenças, né? E uma pergunta que sempre fazem, eu acho que dentro das nossas famílias, da nossa sociedade no geral, é como que essas vacinas são desenvolvidas e testadas para que elas possam ser aprovadas. Gustavo, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Claro, essa é uma pergunta bastante recorrente, muita gente tem dúvida de como é o processo. Bom, é um processo extremamente custoso, exige alto investimento por parte da indústria, uma grande gama de cientistas para que pesquisem e compilem dados acerca daquela doença. Então, a partir de uma compilação de estudos epidemiológicos, fisiopatológicos, os cientistas têm uma compreensão de como é a história natural daquela doença no organismo humano. Então, eles sabem qual é o determinante antigênico, ou seja, aquela substância que, quando inoculada no organismo, vai conseguir gerar uma resposta imune que deve estar presente na vacina. Além disso, existem adjuvantes e outros componentes também numa formulação, e tudo isso vai sendo pensado em conjunto ali dentro da indústria. Vale lembrar que tudo deve ser feito conforme regulamentações propostas pela Anvisa, e essa em específico, que rege como a vacina deve ser produzida, como tudo deve ser pesquisado, é a RDC 55 de 2010. Então, nesse caso, depois da compilação desses estudos, de saber qual vai ser o determinante antigênico presente nessa vacina, eles precisam produzir sinteticamente, ou seja, isolar do vírus e amplificar em culturas de células para que seja possível desenvolver uma grande quantidade de vacinas. Então, como o Leonardo comentou, existem diferentes plataformas de produção desses vírus, como os vírus atenuados, os vírus enfraquecidos ou RNAs mensageiros, e isso pode ser obtido, hoje em dia, graças ao advento da biotecnologia, por linhagens de células. Antigamente era utilizado ovos embrionados, tecidos de animais, mas hoje em dia, com o advento dessas ciências, foi possível produzir o antígeno a partir de linhagem celular, o que também torna muito mais segura a vacina para a população. Outros aspectos também que os cientistas têm que se ater no momento de desenvolver uma possível formulação é qual será a sua dose, porque cada doença vai ter uma dose antigênica ideal para gerar uma resposta imune efetiva. Também qual será a via de administração daquela vacina, podendo ser uma via oral, como é no caso da poliomielite, muito conhecida aqui no Brasil, né, pelas campanhas de vacinação com o Zé Gotinha. Então, quando a gente tem a administração por via oral, a gente tem uma resposta imunológica mediada por IgA, no tecido linfóide associado à mucosa. A gente também tem a via muscular, por exemplo, que tem uma grande irrigação sanguínea, o que permite uma resposta imune mais robusta. Diferentemente, por exemplo, de quando ocorre a via subcutânea, que ela exige um pouco mais de tempo para gerar uma resposta imune. Também tem a via intradérmica, que também todo mundo tem aquela marquinha da BCG, e essa vacina é muito interessante para que a gente tenha uma resposta imune bem robusta, porque ali na nossa derme, uma parte do nosso tecido, a gente tem diversas células apresentadoras de antígeno, o que torna essa resposta imune muito mais robusta, muito mais eficiente. Então, além desses cuidados com a formulação, de definir a via de administração, a dose, qual será o antígeno ideal, muitas vezes também há a presença de adjuvantes, moléculas químicas responsáveis por potencializar essa resposta imune no nosso organismo. Então, a função deles na formulação é fazer com que as células dendríticas, por exemplo, as células que apresentam os antígenos para as nossas células de defesa, elas atuem de maneira mais efetiva, por meio de estimular a produção de mediadores inflamatórios. Bom, esses são os pontos principais que os cientistas buscam pesquisar e elucidar antes de partir para os ensaios pré-clínicos.
Então, tendo uma formulação base, ela vai ser produzida para produzir lotes que serão destinados aos ensaios em animais. Esses ensaios em animais são ensaios prévios que visam determinar a segurança e a eficácia dessa vacina. Por meio da avaliação dos dados desses ensaios e a aprovação pela Anvisa, pode-se dar sequência à pesquisa, sendo necessário agora que a pesquisa seja conduzida em humanos. Esses ensaios em humanos a gente chama de ensaios clínicos. E os ensaios clínicos, eles podem ser separados em diferentes etapas. Como que acontecem essas etapas? Você explica pra gente? Exatamente. Após a aprovação desses ensaios pré-clínicos, agora essa vacina será destinada aos ensaios clínicos, que são pesquisas intervencionais realizadas em seres humanos, para que se possa determinar um pouco mais sobre a segurança e eficácia dessa formulação pré-aprovada. Então, a resolução da Anvisa que determina o que é necessário para a condução de um ensaio clínico é a 945 de 2024. O primeiro passo é a indústria ter aprovação tanto no Comitê de Ética e Pesquisa quanto na Anvisa para conseguir conduzir os ensaios clínicos. Então, são dois órgãos separados e requer aprovação nesses dois órgãos para que comece os ensaios clínicos. Começando pela divisão, a gente tem 3 fases. A primeira fase do ensaio clínico, ela ocorre em voluntários saudáveis, reunindo cerca de 20 a 100 participantes para determinar um pouco mais sobre a segurança dessa vacina. Então, ver se ela não vai ser capaz de causar nenhum evento adverso grave, tudo isso vai sendo avaliado pelo investigador desse ensaio clínico, que é uma pessoa responsável por compilar esses dados e definir que tudo está correndo, valorizando a dignidade e o bem-estar do participante. Passando dessa ensaio clínico de fase 1, sendo aprovada, a vacina pode se destinar ao ensaio clínico de fase 2. Ele reúne um pouco mais de participantes, cerca de 100 a 300 participantes, para determinar agora um pouco mais de dados de segurança, mas também determinar a eficácia, a imunogenicidade dessa vacina. Então, se ela realmente está sendo capaz de gerar uma resposta imune protetora no organismo. Após a aprovação no ensaio clínico de fase 2, a gente tem o maior ensaio clínico, que seria o de fase 3, que é um estudo multicêntrico, ou seja, ele exige a cooperação de diversos centros de pesquisa que deverão fazer essa intervenção nos participantes, tanto o grupo placebo, grupo vacina, para elencar ainda mais dados de segurança, ainda mais dados de eficácia, para determinar se realmente essa vacina ela vai ser viável e vai poder ser disponibilizada para toda a população. Então, quando a indústria tem a compilação de todos esses estudos, todos esses ensaios que levam anos, levam tempo, dedicação, estudo e investimento, eles podem submeter o dossiê de desenvolvimento de medicamento para a Anvisa para solicitar o registro e aprovação da vacina para que ela seja veiculada, seja disponibilizada para a população brasileira. Obrigada, Gustavo. Então, o Gustavo comentou que o ensaio clínico está bastante voltado para avaliação de segurança e eficácia. Como que a gente pode garantir que uma vacina é realmente segura? Essa é uma pergunta essencial e a resposta ela está num processo extremamente rigoroso de ciência, ética e vigilância. Antes de qualquer vacina chegar à população, ela passa por um longo caminho de desenvolvimento em laboratório e em seguida por várias fases de testes em humanos, assim como o Gustavo nos explicou. O ponto que eu quero destacar é que a vigilância não termina com a aprovação da vacina. Muito pelo contrário, mesmo após a vacina ser liberada para utilização em ampla escala, nós ainda temos o que nós chamamos de farmacovigilância. Órgãos de saúde nacionais, como a Anvisa, ou de internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, elas coletam, analisam dados do mundo todo para identificar qualquer possível efeito adverso raro que ainda não havia sido documentado. É fundamental entender o conceito de risco versus o benefício, que nenhum medicamento ele é 100% livre de efeitos colaterais, mas no caso das vacinas aprovadas, o benefício de prevenir uma doença grave supera imensamente os riscos de reações adversas, que são raras e geralmente leves. Portanto, sabemos que uma vacina ela é segura porque ela é testada exaustivamente e monitorada constantemente depois, com base em evidências científicas e sob supervisão rigorosa de especialistas no mundo todo. E sobre eficácia, Danilo, como que a gente pode garantir a eficácia de uma vacina?
Então, eficácia é um tema importante justamente porque na época da Covid-19 foi muito comentado, né, a respeito da eficácia, que é algo que confunde até bastante a população por não ser algo tão fácil de se compreender assim. O que é a eficácia, né? A eficácia é um dado estatístico que vai medir a capacidade de uma vacina de trazer benefícios para a população, ou seja, defender aquela população de uma determinada doença através da imunização. Então, como que funciona, né? Se a gente trazer para modelos matemáticos, por exemplo, vamos imaginar uma população com 100 pessoas, por exemplo. 100 pessoas que contraíram uma determinada doença. Vamos usar o sarampo aqui. Se a gente imaginar essas 100 pessoas com sarampo, vamos supor que 10 delas estejam vacinadas e as outras 90 não estejam. Com base nesses dados, quem estiver analisando ali a eficácia dessa vacina, vai concluir que a vacina ela tem 90% de eficácia. Por quê? Dessa população de 100 pessoas, 10 estavam vacinadas. Ou seja, de forma geral, o que a gente pode entender desse dado é que a vacina ela é útil para prevenir o contágio da doença em pessoas que já estão vacinadas. Ou seja, quem tiver vacinado provavelmente não vai contrair a doença por meio do contágio a partir de outras pessoas, né? Então, é um dado muito importante porque a partir dele a gente consegue definir quanto da população vai precisar ser vacinada até atingir a imunidade de rebanho. E aí é outro conceito muito importante, essa imunidade de rebanho, porque é a partir dela que a gente consegue basicamente quebrar a cadeia de contágio de uma determinada doença. Ou seja, a gente consegue interromper o ciclo ali de uma pessoa infectando a outra. Daí outra coisa interessante da gente comentar é que a OMS e a Anvisa, eles preconizam pelo menos 50% de eficácia para uma vacina. E daí, até mesmo na pandemia, né, de Covid-19, muitas pessoas começaram a pensar, caramba, mas 50% será que não é pouco para uma vacina? Porque o que se pensa bastante é que essa eficácia está relacionada à chance da vacina funcionar ou não. Então a pessoa pensa, caramba, ela tem metade, né, de chance de funcionar em mim, e não é bem assim que funciona, né? Ela basicamente vai tentar prever a capacidade da vacina de proteger a população de forma geral. Quanto mais contagiosa for uma doença, mais difícil vai ser atingir essa imunidade de rebanho. Então, uma maior parcela da população vai precisar ser vacinada para que se atinja esse limiar da imunidade de grupo, né, da imunidade de rebanho. A partir da eficácia, a gente tenta predizer qual que seria esse número ideal da parcela da população que vai precisar ser vacinada para atingir esse limiar. Um exemplo prático aqui é o sarampo. É uma doença altamente infecto-contagiosa, tem capacidade de contágio, né, muito alta. A partir dos estudos que se fez ali acerca do sarampo e da imunização contra o sarampo, os dados que a gente tem pelo menos atualmente é que pelo menos 94% da população precisa ser vacinada para que se atinja esse limiar da imunidade de rebanho. Então é muito importante medir essa eficácia e tentar trazer, né, esse dado do quanto da população precisa ser vacinada para que a gente consiga quebrar, né, esse contágio aí, essa cadeia de contágio da doença. Aproveitando que você comentou sobre imunidade de rebanho, ou também imunidade coletiva, ela é um conceito-chave dentro da saúde pública. Pensa nela como se fosse uma espécie de muro para a proteção da comunidade, né? Quando nós temos uma grande parcela da população que está imune a uma doença, principalmente pela vacinação, o vírus simplesmente ele não encontra um hospedeiro fácil para poder contaminar, então ele não se espalha e com isso a circulação diminui drasticamente. No caso da Covid-19, esse era o grande objetivo, frear a transmissão ao reduzir o número de pessoas que poderiam se infectar. Estudos indicam que para construir este muro seria necessário imunizar em torno de 60 a 76% das pessoas, a dependendo da eficácia da vacina e também do potencial contagioso do vírus, o famoso número R0. E por isso que as campanhas de vacinação em massa, como vimos em 2021, foram tão cruciais. Também é importante destacar, no entanto, que essa proteção coletiva ela não é um escudo individual. A sua força ela vem justamente para proteger os vulneráveis, como os bebês, os idosos, as pessoas imunocomprometidas. Com menos vírus circulando, todos eles ficam mais seguros. Por fim, vale o alerta. Tentar atingir essa imunidade, deixando a doença se espalhar, naturalmente, ela é uma estratégia perigosa e antiética. Modelos matemáticos foram claros ao mostrar que essa abordagem ela teria custado milhões de vidas. Por isso
A conclusão dos especialistas ela é unânime. A única forma segura e responsável de alcançar a proteção coletiva é por meio da vacinação. Sim, e já que a gente está falando de eficácia de vacinas, eu acho que é um momento interessante para a gente lembrar como que as vacinas ajudaram a erradicar e controlar várias doenças no passado. Bom, pensando mais nesse histórico, né, da vacinação, é uma história bem longa, começa lá no século XVIII, onde um médico, o Edward Jenner, ele observou um fenômeno bem curioso. Nessa época da varíola, a gente tinha 2 tipos de varíola, né, que eram observados pelo menos, a varíola bovina e a varíola humana. Os fazendeiros que estavam constantemente em contato com a varíola bovina, eles contraíam essa varíola, mas eles não tinham uma forma grave da doença. E com isso, após eles contraírem a varíola bovina, eles meio que estavam protegidos da varíola de forma geral. E daí, como a varíola era uma doença que assolava principalmente a Europa ali no século XVIII, esse médico ele reparou isso, que essas pessoas elas ficavam protegidas quando contraíam a varíola bovina. E daí ele teve a brilhante ideia de pegar as pústulas das vacas, as feridas ali, características, né, da doença da varíola, e inocular nas pessoas saudáveis, para de alguma forma proteger elas contra a varíola. E isso acabou funcionando, foi basicamente aí o marco, o início denotado da história das vacinas. E com isso, lá em 1980, finalmente a OMS declarou a erradicação total da varíola no mundo, de forma global. E isso foi um grande marco, assim, porque na Europa, principalmente, 400 milhões de pessoas morriam por ano, um número assustadoramente grande. E atingir esse marco da erradicação dessa doença foi algo muito importante. A gente tem diversos aspectos, né, quando a gente pensa na vacinação, principalmente como o Leonardo comentou, que não é só essa questão da vacinação humana, né? A gente tem também a medicina veterinária muito em conjunto com essa questão da vacinação. Não só para proteger a gente de doenças, mas também para proteger os animais. Tanto porque a gente tem a questão das doenças que vêm dos animais que podem infectar humanos, mas também a questão ligado mais à agricultura, né? A questão mais comercial. Então os animais estão muito ligados a essa coisa de produzir alimentos, né? Então tem esse interesse comercial mais ligado à agricultura. Além disso, né, pensando nas doenças que vêm dos animais, as conhecidas como zoonoses, a gente tem 2 exemplos muito interessantes. Um deles é a BCG, a vacina contra a tuberculose, que foi criada por um médico e um outro médico veterinário, uma associação, né, dos dois, do Kamlet e do Gary, por isso até tem o nome, né, BCG, vem das iniciais deles. Foi muito importante para a proteção da população mesmo contra a tuberculose. E um outro exemplo também muito clássico é do Louis Pasteur, que criou a vacina contra a raiva, que é uma doença também que tem próximo de seu 100% de fatalidade das pessoas que contraem. Então, foi outro marco muito importante conseguir controlar essa doença através da vacinação. Então, quando a gente olha em retrospecto, fica muito claro pensar o quanto que a vacinação é importante, né? Não só para essa questão mais ligada à proteção da população de forma geral, mas também para os interesses comerciais, proteger os animais, proteger os alimentos da população. Então, vai muito além ali do que a gente pensa para a questão das doenças, né? Tem todo um mundo em volta disso e é importante que a gente tenha noção dessa importância das vacinas para a humanidade. Certo, obrigada, Danilo. Agora eu gostaria de saber, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas também, o que acontece, o que pode acontecer quando a cobertura vacinal cai? Outra pergunta muito boa. O principal problema ligado a isso é principalmente a reintrodução de doenças que antes estavam erradicadas ou estavam sob controle e que elas acabam voltando justamente porque a população ela deixa de estar protegida contra essas doenças que antes, em tese, não seriam um problema. O que foi muito uma questão para a população de forma geral, para a sociedade em si, foram alguns problemas, como principalmente a disseminação de muitas desinformações. E a própria pandemia da Covid-19 também foi outra questão muito importante, justamente não só por ser uma crise sanitária, né, que a gente acabou tendo que enfrentar e muitos dos enfoques, dos recursos foram voltados, a atenção estava muito voltada, né, para a própria Covid-19 e isso acabou, de certa forma, tirando um pouco da atenção essas outras doenças que precisavam de vacinação. Então, teve muito essa questão, né, de pensar muito na Covid e deixar um pouco as outras doenças de lado. Outra coisa também, quando a gente pensa na desinformação, é que é um assunto muito complicado, né, um pouco complexo assim, da população entender de forma geral o que é
a vacinação, então a informação não chega até as pessoas. Isso também acaba sendo um problema muito grande para a população entender a importância da vacinação e adquirir a vacina, né? Atualmente no Brasil, a gente tem uma questão até um pouco engraçada, assim, porque a gente é um dos países que mais fornece vacinas de graça, né? Comparando aí ao redor do mundo. E, de certa forma, isso ajudou muito a gente a erradicar algumas doenças que poderiam, né, ser preveníveis através da vacinação. Só que, de certa forma, isso trouxe um pouco menos os olhares para essas doenças imunopreveníveis, né? Então, o que acontece? Com a erradicação dessas doenças, a gente para um pouco de falar sobre elas, porque, como ela está controlada, ela deixa um pouco de ser assunto. E isso, de forma paradoxal, traz pra gente, tira um pouco da gente, na verdade, essa importância da vacinação contra determinadas doenças. E daí um exemplo muito forte disso é o próprio sarampo, que em 2019 ele foi, tiveram alguns surtos de sarampo, né, em algumas partes do país. Isso fez com que a doença fosse reintroduzida no país e a gente perdesse o certificado de erradicação do sarampo. Agora, mais recentemente, a gente conquistou de volta, em 2024, então atualmente até então o sarampo ele tem sido uma doença controlada, ele foi erradicado no Brasil e a princípio não é uma questão. Mas a gente tem toda essa mistificação, né, em volta das vacinas, justamente porque a informação ela não chega até as pessoas e isso acaba sendo um problema, é muito difícil entender o que é uma vacina, como que ela funciona. Então, toda essa questão de políticas públicas, do governo tentar de alguma forma atingir a população, não só conscientizar, mas também disponibilizar essas vacinas, acabam sendo coisas muito importantes para que a população ela tenha acesso não só à informação, mas também à vacina em si. Certo. Vocês comentaram anteriormente algumas respostas que as vacinas elas são como se fossem pequenos pedacinhos do patógeno que vão promover uma resposta do nosso organismo. E existem diferentes formas de fazer isso acontecer. Você podia explicar um pouquinho melhor isso pra gente, Gustavo? Sim. Então, as diferentes formas de vacina existentes são as vacinas de vírus atenuado, as vacinas de vírus inativado, as vacinas de vetor viral e as vacinas de RNA mensageiro. Então, são diferentes plataformas de produção dessas vacinas, como eu descrevi lá no processo de pesquisa e desenvolvimento, mas eu vou me ater agora qual que é o mecanismo de cada uma quando inoculada no organismo. Primeiramente, o mecanismo das vacinas vivas atenuadas consiste no enfraquecimento da partícula viral bacteriana por meio de processos químicos. Então, são aspectos tecnológicos que visam enfraquecer essas partículas. Esse enfraquecimento faz com que o vírus e a bactéria não consigam desenvolver a doença no ser humano, apesar de estarem se multiplicando no organismo. E essa capacidade delas se multiplicarem, mas não desenvolverem a doença, é o fator-chave para que o nosso organismo consiga desenvolver uma resposta imune robusta e adequada para enfrentar essa doença caso haja o acometimento do organismo futuramente. É importante destacar que nos casos das vacinas enfraquecidas, pelo fato delas se replicarem, elas têm que ser cautelosamente destinadas à população saudável. Pessoas em uso de imunossupressores ou pessoas com síndrome da imunodeficiência adquirida, elas não podem ser alvos de vacinas que tenham esse mecanismo, porque o seu sistema imune ele não está 100% efetivo, 100% saudável, então pode ser que esse vírus enfraquecido cause uma série de efeitos adversos ou até mesmo consiga completar a história natural da doença e acometer esse indivíduo. Em alternativa, existe as vacinas de vírus inativado. Nesse caso, o vírus ele está completamente morto ou só tem partículas virais. Dessa forma, as pessoas que eu citei anteriormente podem receber adequadamente essa vacina, visto que esse vírus ele não vai ter a capacidade de se replicar no nosso organismo. Mas mesmo assim, essa vacina é capaz de induzir uma resposta imune. Talvez não tão robusta quanto a anterior, sendo necessário múltiplas doses, mas também é um mecanismo importante e uma alternativa para esses casos de pessoas imunocomprometidas. As vacinas de vetor viral, elas se apropriam um pouco também desse mecanismo, ou seja, a gente tem pedaços do vírus dispostos numa partícula viral incapaz de gerar qualquer resposta, qualquer infecção no nosso organismo. Então, por exemplo, a gente tem as partículas de adenovírus e dentro delas a gente vai ter algum pedaço de um antígeno que a gente quer proteger contra determinada doença. Então, essa vacina de vetor viral vai ser carreada para o nosso organismo e a partir
da liberação dessa partícula, a gente vai conseguir ter uma resposta imune adequada com produção de anticorpos e ativação de linfócitos T. A mais recente inovação tecnológica no contexto das vacinas teve um advento muito grande na pandemia de Covid-19, onde as grandes indústrias farmacêuticas, como a Pfizer e a Moderna, utilizaram a tecnologia de RNA mensageiro para produzir as suas vacinas. Essa tecnologia exige uma nanopartícula lipídica em que o seu interior vai ter uma molécula de RNA mensageiro para que, a partir disso, esse RNA mensageiro seja traduzido pelos nossos ribossomos e produza a proteína spike, que está muito correlacionada a como o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, consegue infectar o nosso organismo. Então, o RNA mensageiro é um mecanismo que a gente tem de transcrição dos nossos genes para que a gente consiga produzir proteínas. Então, essa tecnologia envolve já o RNA mensageiro isolado no interior dessa nanopartícula. Ela, no nosso interior, vai ser traduzida e produzir a proteína spike. A proteína spike é só um pedaço do antígeno também, mas diferente do vetor viral, ela vai ser produzida no interior das nossas células. Esse pedaço do antígeno, então, vai ter o mesmo mecanismo discutido até agora, que vai ser gerar imunogenicidade, que é estimular a resposta imune do nosso organismo. Ou seja, essa partícula spike não é algo comum ao nosso organismo, é um corpo estranho. Então, as nossas células de defesa vão reconhecer e vão gerar uma resposta imune com produção de anticorpos, ativação de linfócitos T, ativação de células de memória, que vai predispor o nosso organismo a saber como combater uma futura infecção pela Covid-19. A tecnologia utilizada na produção dessas vacinas de RNA mensageiro demonstraram um grande poder na contenção de uma pandemia e também um potencial para o nosso futuro. Ou seja, pode ser que vacinas contra a gripe, zika, agora utilizem desse mecanismo robusto e efetivo para produzir uma resposta imune. É importante frisar que as vacinas de RNA mensageiro, elas não alteram o DNA humano, elas são apenas um mecanismo de produção de um corpo estranho, mas que estimula as nossas células imunes e depois nosso organismo está livre. Nosso DNA não é mutado nem atingido por essas vacinas. Um dos aspectos um pouco negativos dessas vacinas é a necessidade de conservar em baixas temperaturas. Mas apesar disso, eu acho que é a tecnologia mais promissora e que será vista muito futuramente na produção de outras vacinas. Certo. E Danilo, se fala pra gente se existe alguma diferença entre vacinas para adultos e para crianças? Bom, pensando na produção em si da vacina, ela não altera. Então, não produz uma vacina específica para criança, uma vacina específica para adulto. Mas, pensando nos diferentes públicos, né, que vão receber a vacina, a gente pode ter uma diferença sim. E ela é justamente focada na fisiopatologia da doença, que pode acometer um adulto, uma criança ou até mesmo um idoso de forma diferente. Então, muito do que é pensado na hora de criar nesse programa de imunização é a gente pensar qual público é mais vulnerável a determinada doença. E como que a vacina ela pode ajudar a gente, né, a vencer essa vulnerabilidade. Então, um exemplo da própria Covid-19, por exemplo, que acometia principalmente formas graves em idosos. Então, o foco da vacinação inicial eram os próprios idosos. Então, esse foco, diferente, né, para adulto, para criança, ele vai variar justamente em qual público que a gente vai focar a vacina primeiro, digamos assim, qual público que necessita mais dessa vacina, né, vamos colocar dessa forma, do que a gente ter propriamente uma vacina para criança ou propriamente uma vacina para adulto. Certo, obrigada. E aí a gente vai entrar no tema polêmico agora, né? De por que as pessoas, algumas pessoas têm tanto medo ou tanta desconfiança para usar uma vacina. É um tema bem polêmico que ganhou o cenário internacional na pandemia de Covid-19. Eu acho que é o contexto mais próximo que a gente tem. Mas é importante frisar que esse medo, essa desconfiança das vacinas existe desde a primeira vacina. Desde quando Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola. Esse medo, muitas vezes, ele está associado à desinformação, como a gente já citou até agora. Então, é muito importante podcasts como esse, campanhas de políticas públicas para que esse conhecimento seja levado à sociedade e tenha compreensão melhor de como a vacina vai funcionar no organismo e de como, hoje em dia, todos os testes de segurança e eficácia são conduzidos por tempo de forma a disponibilizar um produto seguro para a população.
Mas falando um pouco de alguns fatos curiosos que geraram esse medo, essa desconfiança, que às vezes até sustentam esses movimentos antivacinas, são que eles costumam reproduzir falas e contextos que já ocorreram há 100 anos atrás, há muitos séculos. Um fato histórico ligado a esse medo, essa desconfiança das vacinas, é algo que aconteceu no contexto da varíola. Então, naquela época, a gente tem um momento emblemático que o presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, optou por não vacinar o seu filho contra a varíola, pelos medos que aquela prática nova instaurou ali na sociedade, né? Então, 4 anos depois, em 1736, o seu filho foi acometido por varíola e, infelizmente, veio a óbito. Esse ato de Benjamin Franklin se tornar um porta-voz da vacinação foi em consequência da morte de seu filho. Isso foi retratado também na sua obra, publicada póstumamente em 1908. Que eu peço licença aqui para ler o trecho, eu acho bastante impactante e muito importante para a gente ter a ciência de quanta vacinação ela é necessária. Então, abre aspas. Em 1736, perdi um dos meus filhos, um belo menino de 4 anos, vítima de varíola contraída de forma comum. Lamentei-me amargamente por muito tempo, e ainda lamento, por não tê-la transmitido a ele por inoculação. Menciono isso em benefício dos pais que omitem essa operação, supondo que jamais se perdoariam se o filho morresse por causa dela. Meu exemplo demonstra que o arrependimento pode ser o melhor de qualquer maneira, e que, portanto, a opção mais segura deve ser escolhida. Então, esse arrependimento de Benjamin Franklin fez com que ele também criasse, em 1774, na Filadélfia, a inoculação gratuita dos pobres. Então, grande parte do início daquela proteção da população contra a infecção da varíola partiu do presidente dos Estados Unidos. Ele não viveu tempo suficiente para ver o advento da vacina produzida por Edward Jenner, mas que foi muito importante e, mesmo assim, gerava uma preocupação por parte de grupos fervorosos. Aquela vacina era produzida a partir da varíola bovina. Então, grupos católicos muito extremistas não queriam inocular algo produzido de um animal no seu organismo. Então, todos esses conceitos históricos de medo, de desconfiança, vêm às vezes pautados em crenças que as pessoas têm. Por isso que a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva e divulgar a informação sobre a vacina para a sociedade é muito importante. Outro cenário que a gente tem também aconteceu em Montreal, onde o próprio doutor, um médico, o Dr. Ross, ele começou a espalhar panfletos pela cidade de Montreal com fake news sobre a vacina, falando que os estudos eram fraudados, que aquela prática não era segura. Então, às vezes a gente tem até uma figura de um médico, de uma autoridade em saúde, digamos assim, que desde aquela época era usada para espalhar o medo para a população geral. Mas a gente não pode também subestimar o impacto da desinformação. Algo que aconteceu aqui no nosso cenário, no contexto brasileiro, foi a revolta da vacina em 1904, em que a prática adotada por Oswaldo Cruz, pelo presidente da época, Rodrigues Alves, foi de invasão domiciliar, de à força vacinar aquela população num ato muito rigoroso e muito premeditado. Então, não foi informada aquela população por que estava sendo vacinada, qual que era a necessidade, o que aquilo iria trazer de benefício. Então, foi um ato muito mais utilizando preceitos de violência, o que fez com que a população queria se omitir. Não por ser antivacina ou desacreditar da eficiência dela, mas por não conhecer o que aquilo podia fazer no seu organismo. Então, esse é um contexto histórico de quase um século para trás. Mas, atualmente, muitos profissionais nessas redes sociais de vídeo curto propagam essa ideia, geram terrorismo nas pessoas espalhando desinformações. Então, usam falas de que a vacina fere a liberdade individual, de que altera o código genético, mas todas as informações que a gente compila, que tem disponível em artigos científicos, mostram o contrário. Ela não tem esse poder de alterar o DNA, ela também não fere a liberdade individual, porque tem todo aquele aspecto da imunidade de rebanho. Então, a proteção da sociedade é sempre um bem maior. Então, eu acredito que esses movimentos eles são um pouco mais fortes na Europa, mas aqui no Brasil eles vieram à tona também no contexto da pandemia 19 e foi um retrocesso negacionista muito grande que culminou no que o Danilo comentou, na queda da nossa cobertura vacinal
e às vezes até algumas doenças que já estavam controladas, eliminadas, podem vir a reaparecer. Então é sempre importante estar disseminando essa informação para a sociedade. Muito obrigada, meninos. Acho que o episódio de hoje foi bastante rico em informações. E para a gente fechar esse raciocínio aqui, eu acho interessante a gente trazer para o pessoal as principais dúvidas, os principais mitos que aparecem por aí, que o pessoal pergunta para a gente. Muito bem, então para a gente finalizar, então, nós recolhemos 7 das principais perguntas que os nossos ouvintes encaminharam para a gente, para justamente elucidar aquilo que é verdade e aquilo que é mito a respeito das vacinas. E a primeira que eu tenho aqui é: a vacina contra o vírus influenza provoca gripe? E é simples a resposta: isso é mito. A vacina da gripe ela é composta por vírus inativado, ou seja, ele está morto. Logo, é simplesmente impossível que a pessoa contraia a doença, simplesmente porque ali praticamente não tem vírus, tem apenas fragmento dele porque ele está morto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização, as reações leves, como a dor, a vermelhidão, endurecimento no local da aplicação da vacina, tudo isso ele tende a desaparecer em 48 horas. E apenas 10% das pessoas que são vacinadas, elas apresentam a febre, o mal-estar e a dor muscular. E geralmente isso acontece de 6 a 12 horas após a aplicação da vacina e dura no máximo 48 horas. A segunda pergunta, ela tem correlação com a tríplice viral. Eles perguntam se a vacina da tríplice viral ela pode causar o autismo. E novamente nós temos uma resposta simples, é mito, tá? Diversos estudos eles já aconteceram e eles mostraram que qualquer tipo de relação entre a vacina da tríplice viral, que contempla o sarampo, a cachumba e a rubéola, elas não têm correlação com o transtorno do espectro autista. E segundo a SBIM, uma das principais pesquisas sobre o assunto, ela avaliou 95.700 crianças durante mais de 10 anos pós a aplicação da vacina. E foi comprovado que não tem correlação nenhuma o transtorno do espectro autista com a vacinação da tríplice viral. A terceira pergunta é: vacinas contribuíram para o controle das antigas epidemias? E isso aqui é uma verdade, justamente por tudo aquilo que já foi apresentado pelos nossos colegas. Hoje em dia, são raros ou até mesmo inexistentes os casos das pessoas com as doenças infecciosas, como a difteria, o sarampo, a rubéola, a poliomielite, o rotavírus, rubéola, até mesmo o tétano. E isso só foi possível graças ao sucesso da imunização em massa. Na década de 60, por exemplo, a campanha da vacinação contra a varíola, ela erradicou a doença em 1971, de acordo com algumas informações do Ministério da Saúde. Então, para a nossa quarta pergunta, a vacinação contra o Covid-19 não é segura? E a resposta é que isso é mito. A utilização de microchips, infertilidade, a utilização de células fetais humanas ou alteração de DNA são alguns absurdos que foram ditos com relação à imunização contra o SARS-CoV-2, que falaram por aí. E diante de tantas mentiras, a OMS ela já atestou por diversas vezes a segurança e a eficácia dos imunizantes. De acordo com a instituição, milhões de pessoas ao redor de todo o mundo já receberam com segurança a vacina contra a Covid-19. O órgão ele também reforça que todos os imunizantes passam por rigorosos processos de testes, incluindo ensaios clínicos capazes de identificar qualquer tipo de problema ou insegurança com as substâncias. E a nossa quinta pergunta, ela diz o seguinte: crianças só podem receber uma vacina por vez? E isso é mito. A OMS ela já afirmou que não há problemas em administrar diversas vacinas de uma única vez. A chamada vacinação combinada, ela é indicada para que os pequenos recebam injeções apenas uma vez e sintam menos desconforto. Além disso, mesmo quando há uma necessidade de tomar mais de uma vacina no mesmo dia, o responsável pela criança não precisa ficar indo e vindo ao posto de saúde, tendo esse trabalho apenas uma vez, economizando tempo e dinheiro também. A nossa sexta pergunta, ela diz o seguinte: imunizantes foram essenciais para o controle dos surtos de febre amarela? E isso é verdade. Porque entre os anos de 2017 e 2019, diversas regiões brasileiras elas sofreram com surtos de febre amarela. Achados de um estudo liderado pelo Instituto Oswaldo Cruz, em parceria com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, eles reforçam a importância de uma alta cobertura vacinal nas áreas onde há indicadores da doença.
Durante o período, a Organização Pan-Americana da Saúde enviou imunizantes contra a doença, contribuindo para que os estados brasileiros respondessem mais rapidamente ao crescimento da doença. De acordo com a organização, garantir vacinas acessíveis e um mercado de imunização duradouro são competências essenciais para o controle dos surtos. E por fim, nossa última pergunta e as vacinas Covid-19 são perigosas ou foram feitas rápidas demais? E aqui nós temos um mito duplo, justamente porque, primeiro, a segurança. Teoria sobre microchips e infertilidade já disse que elas não aconteceram, são ficção científica sem base na realidade. E como já foi dito nesse podcast, elas passaram por testes clínicos extremamente rigorosos. Segundo, sobre a velocidade. O desenvolvimento ele foi tão rápido não por pular etapas de segurança, mas sim por investimento financeiro global sem precedentes e décadas de pesquisa em tecnologia de RNA mensageiro e a otimização das etapas burocráticas. A ciência não foi apressada, ela foi financiada e priorizada. Que faz toda a diferença, fez toda a diferença. Né? Chegamos ao final do nosso episódio. Se você achou interessante, se contribuiu de alguma forma para você, compartilhe com as pessoas que você conhece, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais e se tiver alguma dúvida, você já sabe, pergunte aos universitários.